Os brasileiros e os impostos. Assalariado com mais de 65 anos vai ter que pagar imposto de renda. Pensionista de servidor só vai contribuir para a Previdência se receber mais do que 3 mínimos. E os outros servidores vão bancar a diferença. O Brasil ainda vai às compras, mas na volta já tem que declarar por escrito o que traz na bagagem. Uma pesquisa científica põe todo mundo de olho na cintura. Médicos dizem que pneu de gordura aumenta o risco de um infarte. O general sai do esconderijo. Alta médica obriga Pinochet a deixar o hospital. A professora mutilada por uma bomba fala pela primeira vez. Ela não acredita que o autor do atentado seja um estudante. Tentei sempre passar amor para eles, educação. Mas o principal suspeito da polícia é um aluno da escola. O Jornal Nacional está começando. Nós voltamos em 30 segundos. Sabe em que grupo de pessoas a AIDS dobrou nos últimos anos? Homens e mulheres, solteiros e casados. A AIDS não escolhe sexo. Previna-se. Use sempre camisinha. Boa noite. O governo desiste de cobrar contribuição previdenciária dos servidores inativos e pensionistas que ganham até 3 salários mínimos. Mas a conta vai ser paga pelos aposentados do serviço público que ganham mais. O governo decidiu. Só vão continuar isentos da contribuição para a Previdência as Santas Casas, as associações de pais e amigos de excepcionais, as APAES, e hospitais que comprovadamente atendam de graça a população carente. Escolas e universidades que cobram mensalidades deixam de ser filantrópicas e vão ter que pagar a contribuição. Certamente elas encontrarão outras soluções para suprir a contribuição patronal, porque é preciso que os seus empregados contem para levar para a aposentadoria com a contribuição patronal. O governo também quer reduzir para 70% o valor da pensão que o aposentado do INSS deixa para a família. A medida atinge apenas os futuros pensionistas. O valor do auxílio-doença que o trabalhador recebe quando se afasta por mais de 15 dias do trabalho também será reduzido de 91% para 70% do salário. Novidade também na aposentadoria dos servidores públicos. Os líderes da base governista vão propor que aposentados e pensionistas do serviço público que recebem até 3 salários mínimos, ou seja, R$ 390, fiquem isentos da contribuição previdenciária. Mas para não prejudicar o ajuste fiscal, quem ganha acima dessa faixa vai pagar uma contribuição progressiva, ou seja, quem ganha mais, paga mais. Se alguém fica isento e se quer o mesmo montante de arrecadação, alguém vai ter que pagar a diferença. Num seminário sobre Previdência, o presidente Fernando Henrique criticou as aposentadorias privilegiadas. Essa maioria mais pobre acabou pagando por esses, aspas, direitos que eram privilégios, são ainda, que são basicamente concedidos a setores mais acomodados da sociedade. Os setores, digamos, mais acomodados da sociedade se aposentam mais cedo e com salários mais altos. Foi aprovada hoje a redação final da reforma da Previdência por 236 votos a favor a 101 contra. Antes de ser promulgada, a reforma depende de aprovação de 2 medidas provisórias pelo Congresso. A que cobra contribuição previdenciária de inativos e pensionistas do serviço público e a que acaba com as isenções das chamadas entidades filantrópicas. A reforma tributária que o governo está entregando no Congresso abre espaço para a cobrança de mais impostos. O texto enviado ao Congresso tira da Constituição qualquer empecilho para que se cobre impostos de aposentados com mais de 65 anos que ganhem mais de R$ 900. Isto abriria caminho para que uma lei simples autorizasse a cobrança de novas contribuições sem o risco de ser derrubada pela Justiça. Para evitar controvérsias, o Ministério da Fazenda admite a retirada deste item. A proposta de reforma tributária também prevê o seguinte: a CPMF, o imposto dos cheques, fica permanente e deixa de ir só para a saúde. É criado um novo ICMS
para substituir IPI, COFINS, PIS e contribuição sobre o lucro das empresas. Contribuição sobre o lucro é mantida para os bancos. Haveria ainda o imposto seletivo sobre fumo, bebida, veículos, comunicações, energia e supérfluos. E acabariam os impostos sobre exportações. Outra ideia do governo, mudar a Constituição para que qualquer imposto novo possa ser cobrado no mesmo ano em que foi aprovado pelo Congresso. Isto, no momento, é proibido. Uma lei que poderia inibir aumentos abusivos nos preços dos medicamentos há anos tenta emplacar no Brasil. Estamos falando da lei dos genéricos, aquela que torna obrigatório o nome da substância ativa na embalagem. No lugar da marca, o consumidor compraria a substância que cura e pagaria menos por isso. A despesa é contada. O seu Francisco, aposentado por invalidez, ganha R$500 por mês. E com problemas no coração, gasta R$100 também por mês só com esses remédios. Podia gastar menos. A receita não é muito legível, mas dá para ler. Amiodarona, o nome genérico científico de um remédio. O seu Francisco precisa comprar 3 caixas por mês, que custam R$23. Só que esse remédio genérico tem um problema. Enquanto não, que eu já procurei desse aqui. Não encontro, não. Não encontra e nas farmácias, o Amiodarona, com o nome comercial, é mais caro. O seu Francisco gasta R$33. Com a diferença, R$10, ele poderia comprar uma outra caixa do mais barato, o genérico. Outro exemplo, esse antibiótico. O genérico Norfloxacina custa R$11. Com o nome comercial, R$21. Diferença, R$10. E com a dipirona, então, um simples analgésico antitérmico. São pelo menos 70 remédios com esta substância. O Magnopirol custa R$2,72. E o que só leva o nome genérico, dipirona, 90 centavos. Uma diferença de 202%. Medicamento genérico significa para o consumidor alternativa e escolha mais barata. Isso é algo de que o brasileiro precisa com relação a remédio. A primeira vez que o governo tentou adotar a lei dos genéricos foi durante o governo Itamar Franco. Não deu em nada e agora a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga, além do nome comercial, todos os remédios deverão ter na caixa, com bastante destaque, o nome genérico, o da principal substância do medicamento. Só que o projeto ainda precisa ser aprovado no Senado. Hoje os medicamentos estão fantasiados por uma marca e isso impede do consumidor e do profissional de saúde, dentista, farmacêutico e médico, comparar com rapidez os preços das mesmas drogas com a mesma qualidade. Com o nome genérico, essa comparação será instantânea. Portanto, a concorrência vai aumentar. O simples fato de se mudar um nome de marca comercial por um nome químico não vai alterar o preço do medicamento. É como se nós disséssemos que mudando a cor da caixinha mudaria o preço. Não muda. Não foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Lá os genéricos são sim de 25% a 30% mais baratos. Voltando para o Brasil, já tem muita gente torcendo para que esta lei pegue por aqui. Uma lei que é também uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Não sei por que ainda não começou. Se vai baratear o remédio, vai ficar mais fácil para o povo comprar. Em instantes, os novos caminhos para se entrar na universidade. A aventura dos jovens que transformam vestibular em maratona. O principal suspeito do atentado à bomba numa escola técnica do Rio é um aluno de 18 anos. A professora que perdeu uma das mãos na explosão prestou depoimento hoje. Maria de Fátima Pascarelli, que perdeu a mão direita na explosão, foi ouvida durante 2 horas na Polícia Federal. Ela não reconheceu este cartão com resíduos de pólvora que foi recolhido no local da explosão por agentes do Esquadrão Antibomba. A professora disse que o cartão que viu junto à caixinha de música era outro. Tinha mensagens de Natal. Mesmo assim, a polícia vai comparar a caligrafia dos alunos com a de quem escreveu o cartão. O advogado da professora vai recorrer à justiça para pedir indenização por danos morais, materiais e estéticos. Como a escola é federal, o processo será contra a União. 2 meses antes do atentado, foi encontrada uma bomba no carro de Maria de Fátima, mas as autoridades competentes não foram avisadas. A professora acha que houve negligência. Eu acho que se a instituição tomou conhecimento, poderia ter levado à frente, ter tomado algum tipo de procedimento legal para que não acontecesse uma segunda vez. A
Polícia Federal já recebeu várias denúncias sobre possíveis responsáveis pelo atentado. Até agora, o principal suspeito, na opinião do delegado que preside o inquérito, é um rapaz que tem 18 anos, estuda na última série da escola técnica e é repetente em matemática. Os agentes da Polícia Federal já descobriram que, recentemente, no prédio onde mora este rapaz, explodiram 3 bombas. Abalada ao lado do marido, a professora disse que nenhum aluno tinha motivo para causar esse mal. Tentei sempre passar amor para eles, educação, não só matemática, eu acho que não. Sempre procurei fazer de cada um deles lá um amiguinho. Às vezes, se não conseguir, a gente não consegue agradar todos, né? Ela mandou um recado para o autor do atentado. Que essa pessoa tivesse calma, paz, tranquilidade para refletir se isso aí, se era isso mesmo que a pessoa queria que acontecesse. Um olho na prova, o outro no relógio. É a correria dos estudantes que fazem o vestibular para várias universidades. A tensão é ainda maior quando 2 provas são marcadas para o mesmo dia e em estados diferentes. Elas fizeram a prova correndo contra o relógio. Fabiane almoça dentro do carro. É a pressa a caminho de um aeroporto. O grupo se encontra. Um beijo de boa sorte. Hora de embarcar para aumentar as chances de conseguir vaga numa universidade. De manhã, esses estudantes enfrentaram 4 horas de prova em Vitória, no Espírito Santo. Correram para o aeroporto. 40 minutos de voo e agora estão chegando a Campos, no Rio de Janeiro, onde à tarde fazem outro vestibular. Cheguei para ficar, hein? Se não ficar lá, fico aqui. Os candidatos ainda vão enfrentar uma viagem de 20 minutos de ônibus. É estressante, eu não sei nem como é que eu vou estar no final do dia. Até quando poderiam relaxar, eles falam de química. Não pode ser um assim, porque um assim é hidrogênio. Hidrogênio não é alcalino. Existem empresas que cuidam da inscrição e transporte de alunos que fazem vários vestibulares em estados diferentes. Por que tantas opções? Tantas opções que é tão difícil de passar. Tá tudo com estão doendo, azia, queimação, não dorme direito, não come. O horário, gente! São os últimos minutos antes da prova, mas um dos aviões que vem de Vitória teve problemas técnicos e decolou atrasado. Parentes de alunos que estão a caminho começam a rezar. Estou aqui torcendo com fé em Deus que eles vão conseguir entrar. Os 15 minutos de tolerância terminam, os portões se fecham. O ônibus chega 5 minutos depois. Coordenador aí! Abre! Abre! Apesar de toda a insistência, 47 alunos perderam a viagem e o sonho de conseguir uma vaga nesta faculdade. É um ano inteiro que a gente jogou fora, isso é brincar com a gente. Um ano que a gente vai ter que repetir de cursinho, isso é falta de consideração. Isso é falta de consideração. E vem novidades no vestibular. Amanhã o Conselho Nacional de Educação aprova alternativas para o estudante entrar na universidade. A experiência da UNB, a Universidade de Brasília, está servindo de exemplo para as mudanças. Gessé e Lino estudam juntos e querem começar 99 na universidade. Gessé vai tentar o vestibular. Lino quis fugir da pressão e entrou para um programa alternativo da Universidade de Brasília. Fez uma prova no fim de cada ano do 2º grau e, como tirou notas boas, pode garantir uma vaga sem vestibular. Você pega a matéria só de 1 ano para fazer a prova, enquanto que no vestibular tradicional você faz a matéria dos 3 anos em um só, né? Metade das vagas é reservada para os alunos do Programa de Avaliação Seriada, o PAS. O criador do programa é o reitor da UNB. No ano que vem, ele recebe a primeira turma que vai entrar na universidade sem vestibular. No primeiro momento, houve um grande temor, um grande receio de muitos setores da sociedade. Mudar não é fácil. Experiências como a do Programa de Avaliação Seriada foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, mas com um detalhe. O programa deve dar chances iguais a todos os candidatos. Quem não puder fazer a prova todos os anos, por exemplo, deveria ser avaliado de uma outra forma. Se buscar uma alternativa que garanta a todos igualdade de oportunidade, está solucionada exatamente essa questão do PAS. O Conselho Nacional de Educação também pretende aceitar outras alternativas, como o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, criado pelo Ministério da Educação para avaliar as escolas. Mas não vai aceitar que faculdades reservem vagas para alunos de determinados colégios de 2º grau. As universidades podem manter o vestibular,
mas vão ter de divulgar com antecedência o número de vagas oferecidas. E quem está de olho no ensino superior deve ficar atento. O conhecimento de português vai ser cada vez mais cobrado. Em instantes, a hora da reciclagem para uma nova categoria de trabalhadores. São os operários que aceitaram o acordo de desemprego temporário. Camelôs se acorrentam e fazem greve de fome no centro de São Paulo. 36 ambulantes participaram do protesto. Alguns passaram mal e foram medicados na rua mesmo. Eles se recusam a trabalhar nos camelódromos criados pela prefeitura. Alegam que o movimento é fraco. Querem montar as barracas nas calçadas, em frente às lojas. Não houve tumulto. A polícia ficou olhando de longe. O Brasil tem, a partir de hoje, uma nova classe operária, a dos desempregados temporários. Os primeiros trabalhadores afastados do emprego, depois de um acordo com os patrões, começaram a se reciclar. É um novo aprendizado à espera do momento de voltar à fábrica. Eles foram os primeiros trabalhadores do Brasil a aceitar a suspensão temporária do contrato de trabalho para não serem demitidos. 28 metalúrgicos desta fábrica de autopeças de São Paulo permanecem ligados à empresa, mas ficam afastados durante os próximos 4 meses. Em vez dos salários, vão receber uma ajuda de custo e o seguro-desemprego. Até ontem estava com 630, né? 630? 630. A partir de hoje receberei R$300. Depois de 3 anos e meio trabalhando como operadora de máquinas, Silvandira voltou hoje à indústria, mas só para estudar. Junto com os outros colegas, ela começou a fazer cursos de qualidade total, de novos métodos de resolução de problemas, de informática. Um aperfeiçoamento, uma qualificação a mais, para poder enfrentar mesmo, porque se a gente tivesse certas qualificações, medo de ficar desempregado não existiria, né? A empresa decidiu recorrer à suspensão temporária dos contratos de trabalho depois de constatar uma queda nas vendas de até 65% nos últimos 4 meses. O número de funcionários, que no começo do ano era de 130, hoje é de 80. A partir do momento que o mercado aquecer, se até for possível, antes nós estaríamos chamando nossos funcionários. Essa é a nossa expectativa. Bem no meio do dia, a aula termina e o grupo vai embora para casa. Entre eles, o que fica é uma sensação de insegurança. É um pavor, né? Você não sabe, você não tem, a gente não tem noção do que vai ser nossa vida. A quarta-feira vai ser quente na maior parte do centro-sul do país. O ar mais seco que cobre estas regiões empurra as nuvens em direção ao norte e nordeste. A frente fria está no litoral baiano e o tempo fica chuvoso na faixa escura. Uma nova frente fria vem da Argentina e traz chuva à tarde para o extremo sul. Faz sol nas outras áreas com pancadas no fim do dia em São Paulo, no Rio de Janeiro e no norte. Mínima de 18 graus em Florianópolis e máximas de 32 em Manaus. Monges da Coreia do Sul se enfrentam mais uma vez. 2 grupos disputam a liderança budista no país. Fiéis rezavam pelo fim do conflito, mas não adiantou. Monges da oposição, que ocupam a sede da Ordem Shoghi há 3 semanas, lançaram coquetéis Molotov nos rivais. 10 pessoas ficaram feridas. Este é o 3º confronto na luta pelo poder. Acidente na visita do presidente da Alemanha à Inglaterra. Na chegada da comitiva da Rainha Elizabeth ao castelo de Windsor, um cavalo se assusta e cai sobre o cavaleiro. Veja de novo. O cavaleiro foi hospitalizado com ferimentos no ombro e na coluna. Daqui a pouco, o jovem morre depois de levar um golpe numa roda de capoeira. Real Madrid tira do Vasco a chance de ser o melhor do mundo. A fusão de 2 empresas americanas cria a maior companhia de petróleo do mundo. Exxon e Mobil anunciam o negócio de 80 bilhões de dólares. A fusão acontece no momento em que o barril de petróleo atinge o menor preço em 12 anos. Uma aula de capoeira, um golpe certeiro, um rapaz de 15 anos morto. Em Minas, onde aconteceu o acidente, não há fiscalização nas academias. E o que deveria ser esporte e jogo virou luta. A aula de capoeira era neste galpão cedido pela prefeitura. O Wellington da Silva treinava há 1 ano.
Este colega conta que durante a aula levou um golpe de um outro aluno de 21 anos. Se sentiu mal e saiu da roda. O Wellington entrou no lugar dele e o mesmo aluno teria repetido o golpe, conhecido como ponteira. Ele foi saiu da roda, foi saiu da roda. E saiu. Aí quando ele saiu, você deu que gritou assim, caiu pra trás, desmaiou. O professor diz que não viu o lance e que, segundo a própria mãe do rapaz, o Wellington tinha problemas cardíacos. Você não exigiu um exame, um atestado? Não, isso não exigir. A família nega e mostra o eletrocardiograma feito em maio. Pelos exames, o Wellington não tinha nenhum problema no coração. A Federação Mineira de Capoeira foi desativada há 3 anos. Se um aluno quiser abrir hoje uma academia, só precisa de um alvará de funcionamento da prefeitura. Não existe nenhuma fiscalização. Este professor já foi presidente da federação. É mestre de capoeira há 20 anos. Para ele, o golpe que teria provocado a morte de Wellington só deve ser ensinado a alunos mais experientes. Pode ter quebrado a costela, tá? E pode ter perfurado algum órgão dentro dele. É fatal. Aumenta a pressão internacional para que a Inglaterra mande o general Pinochet de volta ao Chile. Hoje, o ex-ditador foi obrigado a deixar o hospital onde estava internado há um mês. Foi quase uma ordem de despejo. O hospital onde o general Pinochet se recuperava de uma cirurgia na coluna anunciou que ele está bem, não precisa mais de cuidados médicos e pediu, por favor, vá embora. Contrariado, o ex-ditador teve menos de 24 horas para providenciar a mudança. O general Pinochet está deixando nesse momento o hospital onde ficou internado durante 32 dias. Escoltado pela polícia, ele está sendo transferido para outro lugar, mas continua preso pelo menos até o dia 11, quando deve ser anunciada a decisão sobre a extradição para a Espanha. É aqui, nesta casa alugada ao sul de Londres, que o ex-ditador vai esperar que decidam sobre seu futuro. Deixando o hospital, Pinochet perde o argumento de que estaria doente demais para enfrentar um julgamento. Por outro lado, o general acaba de ganhar um importante aliado, os Estados Unidos. A secretária de Estado, Madeleine Albright, disse que a opinião do governo e do povo chileno tem que ser levada em consideração. E a Inglaterra costuma levar em consideração a opinião dos Estados Unidos. Foram meses de expectativa, de preparação. O Vasco foi a Tóquio, lutou bravamente pelo título mundial de clubes, mas não deu. O adversário Real Madrid tinha uma seleção internacional de craques. Para o time brasileiro, o sonho de ser o melhor do mundo vai ter que esperar. Em jogo, a glória máxima de 100 anos de história. O massagista Pai Santana se encarrega de tentar chamar a sorte. Quem vem é o azar, que pousa na cabeça de Nasa. Ele tenta cortar o cruzamento de Roberto Carlos e faz gol contra. É nos chutes de Roberto Carlos que o Real Madrid leva mais perigo. As tentativas de Felipe param na defesa do time espanhol. O segundo tempo começa e parece que nada vai mudar. Raul quase faz o segundo. Porém, aos 11 minutos, num ataque pela esquerda, a bola sobra para Luizão. Hilgner defende com o pé e no rebote, Juninho dribla o zagueiro e empata. Um belo gol e o Vasco renasce. No escanteio, Roberto Carlos salva o gol quase certo. Pouco depois, os vascaínos levam um susto. Sávio cabeceia e dá trabalho a Carlos Germano. Felipe passa por 2 jogadores e chuta, mas o gol da vitória não sai. A 7 minutos do fim, Sidorf lança Raul. Ele dribla Vitor e Odivan e faz o gol da vitória do Real Madrid. Quem salva o Real Madrid é o filho do presidente do clube. O zagueiro Sanz impede o gol. O sonho do Vasco de ser o melhor do mundo termina em muita tristeza. Final de jogo. A gente trabalhou o ano todo mas infelizmente a sorte não está do nosso lado. Pensar no ano que vem só agora. Mesmo em meio ao desânimo, o Vasco já sonha em chegar de novo a Tóquio. É um time de jogadores jovens que já conhecem o caminho até aqui. Na festa dos campeões, Sávio se emociona com o maior título da vida. Pai, esse é pra você. Um beijão. Campeão mundial. O Vasco ainda pode voltar a Tóquio no ano que vem. Como campeão da Libertadores, já tem vaga garantida na próxima competição junto com outros 2 times brasileiros. O Palmeiras, que venceu a Copa do Brasil, e o vencedor do atual Campeonato Brasileiro, que está nas semifinais.
Veja a seguir, gordura em volta da cintura pode ser aviso de que o coração corre perigo. Entram em vigor as novas exigências para quem viaja ao exterior. As novas regras para compras feitas no exterior começam a valer em 4 aeroportos: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Foz do Iguaçu, no Paraná. Além de pagar imposto por compras acima da cota, passageiro que mentir vai perder dinheiro. Desembarque internacional, carrinho de malas, passaporte e ele. O novo formulário de declaração de bagagem estava nas mãos de todos os passageiros. Agora é obrigatório para quem chega do exterior escrever aqui os dados pessoais e declarar se fez ou não compras acima de $500. Se fez, tem que informar a marca, o modelo e o preço de cada objeto. Abriram nossas malas, conferiram tudo, mas achei válido. A pessoa já vem cansada do voo, 10 horas de voo, aí tem que esperar mais um pouco, mostrar toda a sua bagagem, mas eu acho que é válido também. No aeroporto de São Paulo, a novidade também foi recebida sem problemas. Entre os que chegavam, os jogadores da seleção de vôlei. Ninguém traz uma, mano, é muito tempo fora. Quem traz mesmo é o coração, a saudade que dá de voltar o mais rápido possível, nem passa em free shop, nem passa em nada, para vir o mais rápido possível para cá. Não precisam ser declarados livros, roupas e objetos de uso ou consumo pessoal. Mas os fiscais estarão de olho naquelas malas cheias de produtos para serem revendidos. O fiscal geralmente sabe, através de técnica de entrevista, se a pessoa planeja, se é para o seu uso pessoal ou não. Até pela própria numeração da roupa, pelo tipo de pessoa, profissão da pessoa, se descobre rapidinho se a roupa é para uso pessoal ou se a finalidade é comercial. Os fiscais da Receita Federal foram instruídos para, em princípio, acreditarem nos passageiros. Mas é preciso cuidado. Se a fiscalização encontrar na bagagem compras superiores a $500 e que não foram relacionadas no formulário, além dos 50% sobre o preço do produto, que é o imposto de importação, o viajante terá que pagar outros 50% de multa. A declaração de bagagem entra em vigor nos outros aeroportos a partir de 1º de janeiro. Se nos aeroportos a obrigatoriedade da declaração de bagagem foi recebida com tranquilidade, na fronteira Brasil-Paraguai a história foi outra. A medida provocou confusão e multas entre os milhares de sacoleiros que cruzam a Ponte da Amizade. Os sacoleiros amanheceram na fila em frente à alfândega da Ponte da Amizade, disputando as declarações de bagagem. A procura foi tão grande que os formulários acabaram em poucos minutos, irritando quem tinha pressa para cruzar a fronteira. Olha o tamanho da sala vazia, não tem uma pessoa para vir dar explicação que acabou o formulário. Assim que chegaram mais formulários, os sacoleiros foram às compras. Na volta do Paraguai, a fiscalização foi por amostragem. Por causa do grande movimento, 1 em cada 10 pessoas teve de mostrar a declaração, mesmo quem estava dentro da cota de $150. Nos cafeteiros não dá nem, que dá $12. Quem foi apanhado sem o documento foi obrigado a preencher na hora, pagou o imposto e ainda foi multado em 25% sobre o que passou da cota. A Receita Federal pôs aqui na alfândega uma lista com preços de produtos importados para facilitar a vida de quem ainda não preencheu o documento. Mas descobriu que muitos sacoleiros estão declarando mercadorias com valor bem abaixo do preço de mercado para tentar enganar a fiscalização. Este rapaz tentava legalizar um aparelho de som. Para pagar menos imposto, declarou ter pago $240. Mas o fiscal consultou a lista e viu que o preço é $270. O rapaz teve de recolher o valor correto do imposto e pagar a multa. A cada minuto, 11 pessoas são contaminadas pelo vírus HIV. Hoje, o Dia Mundial de Combate à AIDS, vários países buscaram informar as pessoas sobre os perigos da doença. Uma noite de vigília na Espanha, o país com o maior número de casos na Europa, 8.000. Parentes e amigos lembraram em Madrid as vítimas da doença. A China lançou uma campanha de prevenção. Segundo a ONU, o número de chineses contaminados pode chegar a 400.000. O presidente sul-africano Nelson Mandela disse que a informação é a melhor forma de combate à AIDS. 22 milhões de pessoas sofrem da doença no continente africano, 2/3 do total de casos no mundo.
presidente americano Bill Clinton anunciou que vai liberar 1 bilhão e 800 milhões de dólares no ano que vem para pesquisas contra a AIDS. Em todo o mundo, há 33 milhões de portadores da AIDS. No Brasil, a doença atinge 135 mil pessoas. Cintura grossa e gordura no abdômen não fazem mal apenas à vaidade feminina. Um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostra que o pneuzinho é sinal de que num futuro não muito distante, a mulher vai ter problemas cardíacos. Cíntia Franks começou a engordar e ficar com cintura grossa depois dos 40 anos. Ela achava natural, até que a doutora Catherine Rexroad alertou. Aquela gordurinha era sinal de perigo. A médica liderou um estudo que vai assustar muita gente. Durante 8 anos, cientistas da Universidade de Harvard acompanharam mais de 42 mil mulheres com idade entre 40 e 65 anos. Descobriram que as mulheres que tinham pneus, mesmo que não fossem gordas, apresentavam mais do que um problema estético. Quem acumula mais gordura na cintura do que nos quadris, explica a doutora Catherine, corre 2 vezes mais risco de ter ataques cardíacos e doenças cardiovasculares. A fita métrica não mente. O limite é 76 centímetros de cintura, independente da altura da mulher. Cintura grossa é sinal de que o organismo está funcionando mal. Fazer lipoaspiração resolve a aparência, mas para escapar de um ataque de coração, a receita é velha. Dieta, vida saudável e muito exercício. Como a maior parte das mulheres, Cíntia não gosta de ginástica, mas vai se esforçando e tentando se acostumar. Sei que não tenho outro jeito de diminuir o perigo que me ameaça. Os pesquisadores dizem que, além da vida sedentária e dos alimentos gordurosos, o fator genético e os problemas hormonais também contribuem para a formação de pneus na cintura e recomendam, antes de começar a fazer dieta e ginástica, as mulheres devem procurar um médico. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.